povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitar essa oportunidade e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, sugestão de convidados. Hoje eu estou tendo o prazer de receber nosso querido Marcos Miranda. Seja bem-vindo, meu amigo. Meneleu, o prazer é todo meu, cara. Eu te agradeço aí por essa oportunidade, né? Sempre bom a gente encontrar os amigos aí, trocar umas ideias, falar um pouquinho da vida, falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado aí por esse espaço. Eu que agradeço a presença aqui. Como é que está sendo como é que está sendo hoje para você? Como é que estão os trabalhos, novos projetos? O que você pode falar pra gente? Cara, a gente está num momento assim muito bom, assim, muito importante. Deus tem aberto algumas oportunidades, né? Para falar um pouquinho do que está acontecendo hoje, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né? Eu mexo com música há mais de 30 anos. Eu praticamente nasci dentro de um ambiente cristão ali, né? Por volta de 4 anos eu me lembro que meus pais começaram a me levar para a igreja ali. E aí sempre envolvido com música, tinha aquela vozinha boa de criança, né? Enfim, sim. A galera botava para cantar lá nos corais, eu fazia já alguns solos. E curioso, né? No último lançamento de uma música que eu fiz, a gente fez uma enquete lá de 10 curiosidades sobre Marcos Miranda, né? E minha mãe me lembrou um negócio interessante. Eu comecei a falar com 3 anos de idade, cara. Muito doido, assim. Eu escutava, né? Assim, então eu não tinha um problema de surdez, né? Porque normalmente a pessoa não fala por conta da surdez, né? E aí... E eu não falava, cara. Era tudo enrolado, assim, balbuciando, né? Minha mãe me conta que eu comecei a falar com 3 anos. Aí depois que eu comecei a falar também... Parou, Nunca mais parei, né? E aí tinha aquela coisa da vozinha boa, aquela vozinha de criança afinadinha, né? E cantava nos corais de criança, fazia alguns solos na igreja também. E sempre servia a igreja local, né? Assim, eu comecei a ministrar... ser um facilitador de adoração por volta ali dos 12, 13 anos. Então já se vão aí 30 anos envolvido na área da música, né? E quando foi, cara, em 2021, eu sempre tive assim muito desejo de mostrar a minha arte, né? Assim, eu sou compositor também. E sempre fui muito incentivado pelas pessoas, cara, grava tuas músicas e tal, né? Assim, faz um trabalho aí. Enfim, em 2018 passei por um inverno ali na vida e tal, e em 2021 iniciei esse trabalho aí como um cantor independente, né? Sim. E, cara, desde lá não parei mais, já são 7 canções, a gente está lançando agora, no dia 6 de setembro a gente lança uma música nova. E assim, Deus tem abençoado, tem dado frutos aí desses lançamentos, né? Enfim, tem sido um tempo maravilhoso e muita coisa planejada aí. A gente essa semana passada teve uma reunião. Eu sou assessorado pela 2RM, é uma assessoria, né? Sim. Os caras fazem um trabalho incrível comigo e na semana passada a gente teve uma reunião falando aí dos nossos planos para 2023. Então a gente fecha agora 2022 com o último lançamento que vai rolar ali em novembro, que já está esquematizado. E 2023 a gente entra aí com força total, cara. Tem uns projetos autorais, tem um outro projeto também, não sei se eu posso dar spoiler, mas eu dou. Tem um projeto bem legal que eu vou gravar algumas canções de cantores e artistas que são referências para mim, né? Sim. Pessoas que eu cresci ouvindo. Quais são esses artistas? Então, aí eu vou deixar essa pontinha de curiosidade aí na galera. Então tá bom. Fiquem ligados aí, acompanhem o Marcos Miranda, que ano que vem tem um projeto referente, eu vou chamar de referências, porque foram pessoas realmente assim que foram fundamentais assim na construção, né? Porque a gente acaba tendo, né, o nosso estilo, né, Meneleu? A gente que é artista, a gente acaba criando um estilo próprio, né? Sim, sim. Mas óbvio que dentro desse estilo a gente tem ali as nossas referências, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido assim do Senhor, né? A gente homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui, né? Sim, muito comum, por exemplo, a galera, tipo,
a gente perde algum artista, né? Eu me lembro que quando a gente perdeu a pastora Ludmila Feber, eu ia falar sobre isso. Um monte de gente começou a gravar coisa dela. Não, eu gravei um clipe dela, uma canção dela. Uma canção dela, né? 2 dias antes dela falecer. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente precisa mostrar para as pessoas o quanto a gente é grata a elas, né? Sim. Por aquilo que elas fizeram por nós, né? Enquanto elas estão aqui, né? Porque depois que partiu, enfim, a gente fica um legado, óbvio, né? Mas eu acho que é muito legal, assim, quando alguém reconhece alguém em vida, né? E não só coloca um nome de uma rua lá, enfim. Então... Com certeza. Como é que foi esse período? Na verdade, a gente ficou quase 2 anos aí numa pandemia. E para o músico que... Para a maioria dos músicos foi muito ruim. Desafiador, foi um tempo desafiador. Isso. É um termo mais correto para isso. Foi muito desafiador. Quais foram os grandes desafios que você teve nesse período? Eu particularmente, assim, como eu nasci dentro do digital, né? Digamos que a minha carreira artística, ela se tornou pública dentro desse ambiente digital. Sim. Então, eu já sempre comuniquei muito com o meu público através das redes sociais, né? Então, assim, eu não percebi nenhuma diferença. Óbvio, no trabalho que eu faço na igreja local, a gente teve uma restrição absurda, né? Eu lembro que o primeiro culto, cara, que eu dirigi o louvor, cara, e tendo que ministrar para uma câmera, cara, eu falei, cara, que doideira, né? Assim, eu estava até acostumado já a fazer live de Instagram, né? Enfim, mas é diferente, né? Assim, naquele momento em que você teria uma nave ali, um templo cheio de pessoas, né? Você começa a ter que mudar a dinâmica da forma como você ministra, falar com um público que necessariamente estava se reunindo como igreja, mas dentro de casa, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes desafios para muitos artistas, né? Encontrar esse time aí de migrar para o digital, né? Galera que fazia... Tanto é que na época lá, eu lembro que logo no iniciozinho da pandemia foi aquela enxurrada de lives, né? Tipo assim, todo mundo entendeu que o lugar de você comunicar com o público e mostrar a tua arte era através dos seus canais, né? Sim. Aí muita gente não dava importância, por exemplo, para canal de YouTube. Aí a galera começou a correr atrás para levantar inscritos, né? Porque tem lá umas regras até de transmissão para você alcançar um número maior de pessoas, você tem que ter um número X de inscritos lá, né? Então eu vi essa corrida, assim, da galera se adaptar, e eu tenho amigos que são músicos e vivem da música, né? E aí essa galera, assim, passou um perrengue grande, né? Porque aí não tinha agenda. Hoje você vive exclusivamente de música? Não vivo de música ainda. Eu faço um trabalho na área de recursos humanos. Sim. Eu construí uma carreira, né? Assim, no mundo corporativo. E hoje eu tenho uma empresa, eu presto consultoria na área de recursos humanos. Tenho também represento, né, uma marca de moda cristã. Tem até um canal lá no Instagram, o Marcos Miranda Store. Enfim, e fazendo aí alguns trabalhos também na área da música, né? Sim. Mas não consigo viver ainda de música, e assim, hoje é o grande objetivo, assim, da minha vida, né? Até por questões ministeriais mesmo, né? Assim, eu sinto que quando a gente se dedica exclusivamente a algo, a chance da gente reverberar é muito maior, né? Sim, com certeza. Como é que foi esse início dessa sua caminhada cristã? Começou muito novo? Como é que foi esse então, início? eu começo a minha caminhada cristã ainda criança mesmo, né? Meus pais me levam para a igreja ali por volta dos 4 anos de idade. Qual igreja? A PIB... Nessa época eu era membro da primeira Igreja Batista em Honório Gurgel. Sempre fui da Igreja Batista, né? Sim. Aí passei minha infância ali na Igreja Batista de Honório Gurgel, na PIB de Honório. Aí depois nós mudamos, fomos congregar na Igreja Batista Central em Campinho, que fica ali entre Cascadura e Madureira. Sim, sim. Aí ali, de fato, eu começo... A primeira oportunidade que eu tive, por exemplo, para ministrar, né? Para ser um facilitador de adoração num culto, né? Numa celebração, foi na Igreja Batista Central de Campinho, pastor Elson Bianchi. Queria mandar até um beijão para ele aqui, cara que tem assim
um papel fundamental nessa virada de chave, né? Sim. Porque ele é um garoto de 12 para 13 anos e ele confiou ali o altar, né? Para que a gente iniciasse esse ministério de condução da igreja. Aí, de Campinho, meus pais foram para a primeira Igreja Batista de Vila da Penha, né? Aí eu não quis ficar sozinho lá na Igreja Batista Central de Campinho e acabei acompanhando os meus pais. Aí cheguei em Vila da Penha em 2002, 2003. Em 2008 eu me casei, conheci minha esposa lá. Em 2005 a gente começou a namorar, em 2008 eu me casei. E aí a gente foi morar no Grajaú. A gente comprou um apartamento no Grajaú na época. E aí eu comecei a servir na primeira Igreja Batista do Grajaú, o pastor Wellison Magalhães de Paulo, um cara também assim que abraçou meu ministério. Então assim, onde eu cheguei, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade e o privilégio de enfim, servir a igreja, né? E aí em 2013, quando meu filho nasceu, o Vitor Miranda, beijão filhão, te amo, papai te ama muito. Sempre mando um jabazinho pra ele lá, que ele fica todo feliz quando escuta o nome dele, cara. É muito legal. Verdade, criança é muito bom, né? E aí em 2013 meu filho nasceu, e aí a gente voltou pra Vila da Penha. Meus pais moram em Irajá, os pais da minha esposa moram ali em Vista Alegre, né, pertinho da Vila da Penha. Aí a gente voltou pra Vila da Penha, e aí voltei para a primeira Igreja Batista de Vila da Penha, tô lá até hoje. Tem sido um tempo maravilhoso servindo ali a minha igreja. Lá, quais são as suas principais atividades na igreja local? Lá eu sou um dos líderes de adoração, né? Eu faço parte do Ministério de Adoração. Sim. Aí dou aula na Escola Bíblica Dominical. A gente esse ano, inclusive, a gente iniciou um projeto direcionado para os músicos, né? Então a gente tem lá um espaço onde a gente estuda a palavra de Deus juntos e que é direcionado aos músicos. Eu sou um dos professores lá também. Enfim, cara, tudo que eu posso fazer assim para abençoar a igreja local, eu tenho uma visão de que o meu ministério, ele primeiro começa dentro da minha casa, né? Então meu primeiro discípulo é meu filho, né? Eu até compartilhei com você em 2018, eu perdi a minha esposa, então eu sempre entendi que o meu maior ministério começa dentro da minha casa, né? E aí, tentando de alguma forma impactar a vizinhança. Ela chegou a acompanhar esse seu início? Não, cara, essa virada de chave aconteceu depois, né? Mas ela te incentivava muito na época com relação a isso para você? Cara, tem uma coisa muito curiosa, assim, né? Ela sempre foi, assim, de fato, a minha maior incentivadora. Ela, enfim, curtia muito quando eu ministrava, né? Assim, ela sempre, depois de uma ministração, trazia uma palavra ali de que foi impactada, edificada, né? E aí, quando ela ficou doente, ela teve um câncer. A gente descobriu no segundo semestre de 2017, para ser mais específico, em setembro. Aí, enfim, descobrimos que era um tumor. Ela chegou a fazer até uma cirurgia no final de novembro, dia 29 de novembro de 2017. Ela fez uma cirurgia, tirou o ovário esquerdo. E aí recuperou da cirurgia. A gente fez uma viagem, cara. Fizemos uma viagem para Gramado. Passamos o Réveillon daquele ano de 2017 em Gramado. Aí quando a gente volta da viagem, ela estava bem assim, estava recuperando da cirurgia, né? Aí no dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 9 de janeiro. Aí no dia do meu aniversário, uma tardezinha, o médico que fez a cirurgia ligou, aí dizendo que a gente tinha que ir lá no consultório. A gente foi. Quando a gente chegou lá, ele deu a notícia que era um tumor maligno, né? Era um tumor de grau 4, que chama, né? Que é o último grau de agressividade de um tumor, né? Uhum. Aí, enfim, a gente começou a fazer algumas outras investigações, aí descobrimos que era um tumor metastático, né? Ela fez quimioterapia, radioterapia, a gente batalhou demais, cara, assim. Foi um tempo bastante desafiador mesmo. E quando foi no dia 15 de maio de 2018, o Senhor a chamou, o Senhor a levou, né? E uma experiência que a gente viveu assim muito forte, né? Alguns dias antes dela falecer, ela já estava com a saúde bem debilitada, Meneleu, e enfim, ela já não interagia tanto assim com facilidade. Sim. E tal. Ela entendia tudo que a gente conversava com ela, enfim, ela de alguma forma reagia ali, mas ela já não falava assim com facilidade, né? Aí num dia, era uma tarde de sábado,
eu ficava direto com ela lá, né? Aí encerrou o horário de visita, a gente estava junto lá e tal. Cara, aí ela senta na mesa, cara. Tipo, uma experiência assim muito forte, né? Ela senta na maca, quer dizer, né? Naquela cama hospitalar, né? Aí eu tava assim, sentado num sofazinho de frente para ela, assim, né? Ela senta na mesa, aponta para mim e fala assim: vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu sempre tive muita resistência com essa coisa de gravar, de ser artista, de, sabe, com a cena gospel, né? Porque, enfim, a gente ouvia cada coisa, né? Hoje, tipo assim, inserido dentro desse contexto da cena, eu vejo que muita coisa que se falava era balela, assim. Não, era... Assim, tinha coisa que era verdade, mas muita coisa a galera falava... que ouviu alguém falar, que alguém falou sobre o fulano, né? Esses dias mesmo eu tava num almoço lá com umas pessoas e tal, aí eu falei de uma pessoa muito conhecida no meio artístico aí e tal. Aí esse grupo de pessoas virou pra mim e falou assim: pô, essa pessoa aí é assim, assim, assado. Já fez isso, isso e isso. Aí eu virei pra eles e falei assim: mas fez com você? Ela falou: não, comigo não, mas eu sei de alguém que não sei o que. Cara, aí esse negócio dessa rádio, corredor, dessa fofoca que às vezes rola no nosso meio, complicado, né? Demais. Cara, aí com isso, daqui a pouco você vê a pessoa tá com a imagem dela, a reputação dela distorcida em função de uma coisa que alguém às vezes até inventou, né? Uma notícia fake e tal. Hoje, assim, óbvio, eu sei, cara, que é a mão de Deus, sabe? Eu sei que tudo isso que eu tô vivendo é no tempo de Deus, sabe, Meneleu? Então, assim, Deus tem me dado o privilégio de me cercar de pessoas extraordinárias, pessoas que têm abençoado muito minha vida. Então, assim, a turma da 2RA mesmo, o Roberto e o Rodrigo, são caras que têm caminhado comigo, assim, enfim, direcionado algumas coisas. Eu fiz recentemente uma mentoria artística com o Maurício Soares. Sim. Cara, que também foi um divisor de águas, assim, para eu me posicionar melhor, né? Porque imagina o seguinte: um cara que, enfim, inicia numa cena nova, né? E sozinho. Então, tipo, no início eu dei uma rateada, passei alguns perrengues do tipo, cara, você contrata uma coisa, fecha um prazo com o cara e, tipo, enfim, eu não tinha muita noção de absolutamente nada. Não sabia o que era um registro de música, não sabia como que funcionava o registro de uma obra, eu não sabia que eu precisava ser, por exemplo, associado a uma associação vinculada ao ECAD. Então, assim, por conta disso, passei algumas dificuldades, né, assim. Mas logo assim na sequência Deus vai honrando cada passo que eu dava e vai juntando gente assim próxima de mim. Cara, eu sou muito feliz assim porque eu tenho feito muitos amigos, né? Eu agradeço muito ao pastor Wesley Rocha, que foi o primeiro produtor assim com quem eu me conectei. É um produtor muito conhecido, ele tem um estúdio lá em São Paulo, em Osasco. Ah, o Wesley Rocha. Wesley Rocha. Sim, conheço. Minhas primeiras produções eu fiz com ele. Aí depois, através de um grande amigo meu, do Adilson Freire, que é irmão do Anderson Freire, ele é um dos ministros de adoração lá na Vila da Penha também. Sim. Aí conheci o Rômulo Riso. Através do Rômulo Riso eu conheci o Projeto Rabone e eu, o pessoal do Carlos, né? O Mário Roberto. Mário Roberto, isso, Mário Roberto Fernandes. Aí o Mário foi gravar um podcast no estúdio de um amigo ali em Irajá. E eu tava procurando um lugar aqui no Rio para fazer produção, né? Eu tava com umas coisas novas para produzir. Aí através do Mário eu me conectei com o Felipe Oliveira, que é um produtor assim. O meu produtor, né? Bastante assim, o meu conhecido produtor. Na cena, o cara tipo. Ele produziu a maioria dos meus trabalhos com o Felipe Oliveira. Então, o Felipe é um cara incrível, assim, que ele tem uma sensibilidade. Fala cara, nisso, assim. Felipe, eu quero você aqui também, né? Traz o cara. Ele é fujão, ele não gosta. Ele não gosta muito. Não tem negócio de gostar, não. Ele não gosta como ele mesmo diz, eu sou da casa, então é a hora assim. Agora que ele tem que aproveitar. Ele não gosta de ficar na frente das câmeras, é muito engraçado. Ele é um cara bem de bastidor, mas é um produtor incrível, assim. Eu lembro que a primeira música que a gente produziu juntos foi Nazareno. Cara, eu sentei lá com o violão, tipo, mostrei a guia pra ele, né? Ele falou: canta aqui a música pra mim aqui, né? Cara, aí a gente começou a tocar, cara, ele pegou o violão, começou a tocar comigo, assim,
o Espírito Santo se manifestou no nosso meio, o que era ali uma reunião de negócios, virou praticamente um culto, cara. Foi bênção demais, assim. Pô, que legal. E aí, enfim, já produzi algumas coisas com ele também. É um cara, assim, muito especial pra mim. Enfim, Deus tem me cercado, cara, assim. Eu sou muito grato ao Senhor, assim, por essas oportunidades, assim. Por causa dessa turma, eu já fui... me conectei. No meio da caminhada a gente sempre tem alguns tropeços, até por falta de experiência, mas é importante que Deus coloca no nosso caminho para apoiar a gente. Apoiar. Exatamente. Entendeu? Ou seja, se não fosse essa galera, por exemplo, né, eu não estaria aqui contigo, né? Se não fosse o Newton do Sala, o Roberto, enfim, Barrol, uma galera que está em volta de mim aí que abençoa a minha vida, eu não estaria aqui com você. Então, eu creio que é a mão de Deus, mesmo assim, direcionando e dirigindo todas as coisas, as novas conexões, né? E com certeza isso tem abençoado demais a minha vida, tem me dado a oportunidade de levar essa arte, porque é nisso que eu penso, né? O público do Meneleu hoje passa a conhecer o Marcos Miranda. Sim. O público do Marcos Miranda hoje passa a conhecer o Meneleu. E assim, cara, a gente vai construindo realmente uma grande rede, né? Eu sou de qualidade, né? De qualidade. Eu penso e falo muito sobre isso, né? Eu acho que a nossa cena, a cena gospel, precisa se unir mais, sabe? Uma das coisas que eu sinto dificuldade é isso, né? A galera que tá mais na frente lá, tipo, não olha muito no retrovisor para ver quem tá chegando e apoiar, sabe? Uma coisa que a gente vê muito na cena do sertanejo, na cena do funk, do pagode, né? Tá sempre surgindo alguém ali, a galera tá apresentando alguém, né? Acho que falta um pouco isso na nossa cena e um dos grandes objetivos que eu falo com Deus, eu falo assim, Senhor, se o Senhor me permitir um alcance muito grande com a minha arte... Eu entendo que isso que você está falando é extremamente importante, porque tem muita... eu vejo tem dois pontos importantes para que isso não aconteça. Tem muito a ver, às vezes, com preconceito. Sim. Algum tipo de preconceito, seja qual for. Não tem por que citar algum, mas algum tipo de preconceito. E eu acredito que é o compartilhamento de posições, porque às vezes a pessoa tem uma posição um pouquinho melhor e não quer compartilhar com aquele que está começando. Eu acho que é o medo mesmo de achar que alguém vai passar à sua frente, né? Quando na verdade o principal objetivo que a gente tem, né, como artistas cristãos que a gente é de levar a palavra de Deus, cara, de difundir o evangelho do reino. Então, se vai ser através do Marcos Miranda ou se vai ser através do Meneleu, não importa, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Isso aí. Mas por que a gente não unir as nossas forças? Por que a gente não pode usar o público que a gente tem para abençoar a vida de alguém? Você, verdade. Por exemplo, é um cara que está na estrada aí desde 2004, né? Desde o início dos anos 2000. Não, eu comecei em 98. Então, desde 98. Você não teria, tipo assim, obrigação nenhuma de apresentar gente nova na cena, sim, né? Sim. Você está aí cumprindo um papel que eu acho incrível. E é nisso que eu penso, assim, de verdade. O quanto que Deus me der a oportunidade de falar, de crescer, de expandir a minha arte, de mostrar a minha música, é o quanto de oportunidade que eu quero dar para outras pessoas também chegarem, né, cara? Porque com tem certeza. muita gente boa. Eu que estou, assim, inserido nesse ambiente de igreja local há muitos anos, cara, quantos talentos a gente tem ali nas nossas igrejas, né? Eu vou pelas igrejas aí também, enfim, abençoar outros ministérios, e eu vejo, cara, uma galera assim top que às vezes só precisava de um direcionamento, de um apoio. Pô, sei lá, tem um produtor aqui, apresentar as pessoas, né? Para que outras pessoas tenham acesso ao que a gente teve, né? Como artistas. E agora, claro que você não trouxe o violão como enfeite, né? Eu entendo dessa forma. Tem que ter música, né? Bate-papo com músico tem que ter música. Não sei, né? Se tem, de repente, uma composição sua. Sim. Tem uma música, né? Quando eu parei o carro aqui no estacionamento, eu olhei para essa natureza aí exuberante que Deus criou, né? Sim. E no ano passado o Senhor me inspirou uma canção. Estava fazendo uma viagem para Bahia para visitar uns primos meus que tem uma terrinha lá no sul da Bahia. Sim. E, cara, no meio da estrada, assim, eu olhei para aquela natureza exuberante ali e eu comecei a ouvir uma canção, cara, nitidamente, sabe? E aí eu encostei o carro no primeiro acostamento livre que eu tive lá, peguei o celular e comecei a gravar
assim, aquela inspiração que eu estava tendo ali na hora. E surgiu uma canção linda que Qual fala o nome dela? sobre Dono do Universo. Dono do Universo. Já tá lançada? Essa já está lançada, está disponível em todas as plataformas digitais aí. Tem clipe também? Tem clipe também. Então na vou verdade, colocar na descrição. Já pode olhar na descrição o clipe aí. Essa tem um lyric vídeo, na verdade, né? Lyric Dono do vídeo. Universo, a gente fez um lyric. Ótimo. E é top demais, assim, porque o Cado Fueta, que é o cara que produziu esse lyric para mim, ele conseguiu fazer uma leitura, cara, e traduzir essa leitura no realmente lyric. Que você passou, né? Cara, top demais, assim, o cara incrível, enfim. E é uma canção que quando eu chego assim próximo de uma natureza exuberante, eu sempre me lembro dela e, enfim, eu vou cantá-la aqui para apresentar pra galera aí. Tá bom, vamos lá. Dono do universo, Criador de tudo, adorado, exaltado, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, reina sobre tudo e todos, soberano em nossas vidas, só tu és Senhor. Nos prostramos ante a ti, teu é o céu, o mar e a terra, tudo que neles habita, tudo é teu, Senhor, tudo é para ti. Santo é o Senhor, digno de todo louvor, tua igreja reunida, declarando a tua glória. Santo é o Senhor, digno de todo louvor, tua igreja reunida, declarando a tua glória. Reina sobre tudo e todos, soberano em nossas vidas, só tu és Senhor. Nos prostramos ante a ti, teu é o céu, o mar e a terra, tudo que neles habita, só tu és Senhor. Tudo é para ti, tudo é teu, Senhor, tudo é para ti, tudo é para ti. Que maravilha. Aleluia. Que maravilha. Tudo é para Ele, tudo vem aí. dele, é por Linda essa Ele música. e é para Ele, o dono do universo. Você, quais seriam, se você fosse citar as pessoas que foram determinantes para que você alcançasse o que você tem conquistado hoje? Porque sempre tem aquelas, durante a caminhada, sempre existem aquelas pessoas que, vamos dizer, atrapalharam um pouco, atrasaram um pouco esse caminho. Sim. Mas existem aquelas pessoas que no momento que você precisou, você realmente sabia que você estava precisando de alguém, essa pessoa apareceu e
mudou o cenário? Cara, assim, tem Não, tem uma lista grande, assim, mas sempre vai existir. Eu vou dizer a você, assim, que a minha mãe, cara, Dona Rosa, eu queria mandar um beijão pra ela também. Talvez, assim, hoje a minha maior incentivadora, assim, a pessoa que tá sempre do meu lado. Meu filho, né, assim, apesar de ser um garoto novo, a gente tem uma canção que inclusive a gente gravou juntos. Eu fiz um feat com ele, chama legal. O Céu Desceu. E algumas pessoas assim nessa caminhada, né, eu já citei até algumas aqui, né, eu citei o Roberto Azevedo, o Rodrigo, o próprio Felipe, o pastor Wesley, assim, o meu pastor, cara, assim, eu tenho certeza que algo foi assim startado no plano espiritual, sabe, com a nossa conexão. A primeira canção, inclusive, que eu lancei foi uma canção que eu compus numa celebração. Ele estava pregando sobre a visita que Jesus faz a Marta, Maria e Lázaro, né? Uma passagem que está lá em Lucas 10, de 38 a 42. E ele estava ali pregando, numa frase ali que ele coloca no meio da pregação, surge ali uma inspiração. E aí eu comecei a escrever a canção enquanto ele pregava, assim, né? E quando eu cheguei em casa, só sentei, peguei o violão, botei a melodia ali, a melhor parte. Melhor parte. Vamos deixar essa música aí pro final. Isso. Final, e a melhor parte, ela é uma canção que conta essa história sobre a perspectiva de Maria, cara, que é algo assim extraordinário, né? Maria foi uma mulher que teve umas ações, assim, umas atitudes com Jesus que a gente deveria ter, sabe? Eu acho que a gente deveria valorizar mais a presença de Jesus, a gente deveria honrar mais a Jesus por tudo que ele fez na cruz do Calvário por nós, né? Maria, numa outra cena em que ela está inserida também, ela quebra um vaso, cara, de um perfume caro, de um perfume raro, um vaso de alabastro, e ela unge o Senhor ali com aquele perfume, né? Questionada pelas pessoas, o que essa mulher está fazendo? Podia ter vendido esse perfume aí e conseguido uma grana, né, para, enfim, abençoar aí o ministério, dar aos pobres. E aquela mulher, ela pega o que ela tinha de mais precioso e entrega para Jesus ali naquele gesto de amor, de carinho, né? E nessa cena em que eles recebem, né, a visita de Jesus, Maria, quando Jesus chega, ela para tudo que ela estava fazendo para se prostrar aos pés de Jesus ali, né? E em determinado momento ela é até questionada, a Marta questiona Jesus, né? Fala assim: Jesus, não te importa que eu esteja aqui toda atarefada aqui, atribulada, e Maria esteja aí aos teus pés só te ouvindo, né? Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, Marta, uma coisa só é necessária e Maria escolheu a melhor parte, né? Então, assim, essa canção é inspirada nesse texto e sobre a perspectiva de Maria, né? Assim, como que Maria enxergou aquele momento. E o meu pastor é uma pessoa assim importantíssima no meu ministério, um cara que me apoia muito, né? Enfim, Deus já usou ele algumas vezes assim para trazer uma palavra profética mesmo daquilo que a gente sabe que, se o Senhor permitir, a gente vai fazer, a gente vai cumprir, né? Sim. E é isso, assim, mas são muitas pessoas realmente assim que Deus tem levantado nesse tempo para me abençoar. Eu tenho um grupo de pessoas que intercedem por mim, que são intercessores, são pessoas que dedicam realmente assim parte da sua vida em orar pelo meu ministério, orar pela minha vida, em descobrir com orações, né? Ariedna, Ana, algumas irmãs queridas assim que têm caminhado comigo, são membros lá da nossa igreja. E é isso, cara, Deus tem levantado muita gente, né? Assim, você, Meneleu, você está dando uma oportunidade para mim, então quantas outras eu já tive, né? Assim, a turma hoje que faz um trabalho incrível aí com assessoria de imprensa, tem abençoado a minha vida. Todo lançamento que eu faço, a turma divulga. Então, assim, eu só tenho gratidão, porque eu de fato não tenho nada para oferecer senão a minha gratidão e a minha arte. Porque é com isso que eu pago as pessoas, né? Eu pago com aquilo que
que eu tenho recebido de Deus de graça, eu tenho oferecido de graça também. E é isso, cara, Deus tem sido muito bom comigo. Eu reconheço assim a mão de Deus em todo passo que eu tenho dado, enfim, toda conquista, né? Assim, graças a Deus a gente tem feito um trabalho assim muito legal também nas plataformas digitais aí, algumas canções, tem 2 canções minhas que estão quase batendo 200 mil streams. Então, assim, os números, eles são muito importantes, né? Mas cada vez que eu olho para esses números, eu vejo a mão de Deus e entendo que é o Senhor levando essa mensagem para cada vez mais pessoas, sim, né? Eu procuro também, assim, uma coisa que é algo que eu tenho no meu coração, né? Se você pegar todas as minhas canções, elas são baseadas em algum texto da palavra de Deus. Então, assim, sim, eu valorizo muito a palavra cantada. Óbvio, eu acho que a gente pode, como artista, se inspirar na natureza, se inspirar em outros elementos, né? Mas eu tenho isso muito forte no meu coração também, de cantar a palavra, né? De levar a palavra através da música. Porque às vezes você faz uma pregação, você fala, a palavra ela tem um alcance. Cara, quando você põe música, a palavra ela multiplica o alcance, porque a música, sim, é uma língua universal, né? Com certeza. Então às vezes o cara não pararia talvez para me ouvir pregar, pegar a Bíblia e fazer discorrer sobre um texto bíblico ali. Mas às vezes a minha canção ele vai ouvir, né? Alguns testemunhos que eu já tenho assim recebido de pessoas que ouviram a canção e de alguma forma elas foram tocadas pelo Senhor, tocadas pelo Espírito Santo. E é isso, acho que é esse o papel, né? Semana retrasada, um mês mais ou menos atrás, eu recebi uma mensagem de um casal de missionários brasileiros que estão trabalhando na Índia. Eles ouviram a canção e falaram: caramba, meu irmão, como a tua música ela nos abençoou, ela foi assim uma fonte de inspiração para nós mantermos aqui o nosso trabalho, porque a gente está numa terra estrangeira, a gente passa aqui uma série de dificuldades no campo missionário, né, que muitas vezes a gente não vê realmente, né, o que está acontecendo com os nossos missionários, e aí uma canção tua pode chegar lá e abençoar a vida de um missionário, de alguém que está fazendo a mesma coisa que você de uma outra forma, né? Então é isso, cara, eu sou muito grato a Deus por essas conexões que Ele tem me dado assim nesse tempo. Eu tenho assim feito muitos amigos, né? E tem sido um tempo extraordinário. E assim, a gente está quase chegando no final do nosso episódio. Mas tem que acabar, né? Mas assim, eu queria que você deixasse uma palavra de motivação para aquelas pessoas que estão começando. Sempre tem aquela pessoa que tem a dúvida, que tem receio de iniciar, que às vezes realmente acha que não tem condições de iniciar. Sim. Eu queria que você trouxesse uma mensagem de motivação para essa pessoa. O que você pode passar para eles? Porque o início, né? Como você falou, o início foi um início com muita vontade, com alguns desafios, pouco conhecimento, né? Muitos desafios. O que você poderia falar pro Marcos Miranda de hoje, poderia falar para essas pessoas? Eu sempre que tenho essa oportunidade, né? Tem um texto que para mim é um texto da Palavra de Deus que dirige a minha vida. É uma carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, né? E no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Primeira coisa que você que está pretendendo aí iniciar a sua caminhada, a sua carreira artística, é ter em mente de que essa obra não é sua, essa obra é do Senhor. Então, quando a obra é do Senhor, o próprio Deus, Ele vai prover os meios para que você continue caminhando, continue dando os seus passos em direção àquilo que Ele te chamou para fazer. Então, ore ao Senhor, busque no Senhor a inspiração para aquilo que você quer comunicar através da sua arte, através da sua música. Então, não se aparte da presença do Senhor, traga o Espírito Santo para esse tempo na sua vida. Peça ao Senhor para que te envie pessoas
segundo o coração dele para se conectar com você, porque isso é extremamente importante. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Você pode ter a melhor voz, você pode ser um músico de excelência, você pode, enfim, ser uma pessoa extraordinária, mas tenha certeza, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então, busque ao Senhor, entenda que o que você tem na sua mão para fazer não é seu, é dele, a obra é dele, e ele começou e ele há de completá-la, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então siga em frente, os desafios vão vir, as dificuldades vão surgir, mas não pare, continue caminhando, continue na direção, continue sempre seguindo firme e fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque o próprio Deus vai te dar as condições e te abençoar para isso. E conta com o Marcos Miranda aqui também, se precisar de alguma ajuda aí, de algum apoio, é só chamar, manda uma mensagem pra gente. Meu amigo, muito feliz de ter recebido você aqui. Aproveita já para deixar suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Legal. Fala pra mim. Em todas as redes sociais é só você digitar lá Marcos Miranda Music. No Instagram é @Marcos Miranda Music, no Facebook Marcos Miranda Music e no YouTube Marcos Miranda Music também. E a gente está aí também em todas as plataformas digitais. Só buscar lá Marcos Miranda, você vai ver minha fotinha. Nossa discografia está disponível. Lembrando que a gente tem um lançamento aí para acontecer, né? Agora no mês de setembro a gente está lançando uma nova canção em memória. Uma canção que fala sobre mesa, uma canção que fala sobre gratidão pelo sacrifício de Jesus, né? Por ter dado o seu corpo e o seu sangue por nós. Então, uma canção que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua igreja. Coloque no repertório aí do Memorial da Ceia, que eu tenho certeza que a sua igreja vai ser muito abençoada e impactada por essa mensagem. Amém. E vamos encerrar com a melhor música. parte. A melhor parte pra gente. Olha, essa é a perspectiva de Maria, né, nesse evento em que Jesus visita ali os seus amigos. Eu não abro mão da tua presença. Quando você chega eu largo tudo e me lanço aos teus pés. Ouvir a tua voz é o que eu mais quero. É tudo que eu preciso, Jesus. Então fala comigo, me mostra o que queres, vem me ensinar. Minha prioridade é estar contigo e te escutar. Jesus, uma coisa é necessária, a tua presença, Jesus. Uma coisa é necessária, a tua presença, Jesus. Uma coisa é necessária, Jesus. Aleluia. Amém. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Aproveite já, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário. Esse foi mais um episódio Papo com Menê Podcast. Obrigado, meu amigo. Gratidão, Meneleu. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima. Valeu, gente.